Olá, gente! Vamos para a nossa terceira aula. Hoje nós vamos falar aqui sobre o segundo chakra, o esplêndido. Nós vamos falar hoje, esse chakra tem muito a ver com autoestima, né? É muito relacionado à vaidade, ao prazer, ao magnetismo, né? Por exemplo, a sedução, né? O magnetismo, no caso, a sedução. A sedução não só no sentido físico, assim, né? De acasalamento, relacionamento e tal, mas a sedução no sentido geral. Por exemplo, se você tem uma empresa e vende ali um produto, né? Ou você tem uma marca e tal, para você vender, ou você tem uma ideia e tal, para você vender aquilo ali, você vai ter que seduzir as pessoas a adquirirem o seu produto, a confiarem em você. Você vai ter que passar, você vai ter que magnetizar, você vai ter que atrair aquelas pessoas, né, através desse sistema. Isso está tudo ligado neste chakra. Nós vamos falar mais detalhadamente a partir de agora. Vamos lá! Muito bem-vindos. Vamos iniciar, né? Vamos iniciar aqui falando sobre o segundo chakra, que é o esplênico. Eu quero falar também rapidamente aqui sobre polaridade, né? Para entendermos melhor, porque o segundo chakra ele está bastante ligado à polaridade quando vemos, né, a parte mais forte do segundo chakra é o magnetismo. Por exemplo, esse segundo chakra ele está localizado ali mais ou menos uns 3 dedos, né? Você pega o umbigo e coloca 3 dedos abaixo, mais ou menos isso aí. Ali vai ser onde ele está localizado. Vibra na cor laranja e tem esta função de magnetizar, né, de seduzir, de enfim, de fazer com que coisas aproximem-se ou distanciem, né, de si, né, da pessoa. Tem tudo a ver com, por exemplo, no dia a dia nós vemos essas funções, né, aparecendo assim, mais assim, diretamente na vida das pessoas, em relação o poder de sensualidade e de sedução, né? Porque por isso que eu vou falar das polaridades, porque existe um equilíbrio, né? A falta é problema, mas o excesso também é problema, né? Porque, por exemplo, tipo assim, é tão exagerado a maneira como ela utiliza este magnetismo da sedução, que ela sempre tem que estar ali, ainda que não tenha possibilidade de, tipo assim, dela estar, né, com todas as pessoas. Ela consegue fazer uma maneira para ela agradar todas as pessoas e todas aquelas pessoas ficar ali magnetizadas em volta daquela, entendeu? Mais ou menos assim. E igual, isso tem a parte, né, boa, a parte ruim, o excesso e a falta, que é ruim em qualquer ocasião, o excesso e a falta. Tudo vai do equilíbrio. E outra coisa que eu vou falar também é a respeito das máscaras, porque as máscaras em relação à nossa identidade, que também é uma coisa muito importante para nós entendermos melhor o funcionamento deste segundo chakra,
e a maneira como vamos fazer para poder colocar em equilíbrio aquilo que está desequilibrado. Vamos lá? Adoro música assim. Com um cafezinho muito bom. Só a garganta, mas para falar, né? Então vamos lá, vamos falar sobre a polaridade, né? Tenho falado bastante sobre polaridade, porque por mim mesmo eu acho que a polaridade é uma das coisas mais assim que causa confusão, né? Na nossa mente, tanto individual quanto social, né? Então essa é a polaridade e nós estamos no universo polar. Então, se nós não entendermos a polaridade, nós vamos sempre estar confuso, né? Porque primeiro que nós não vamos estar entendendo nem aonde nós estamos, né? Igual, por exemplo, quantas vezes já não fizemos pergunta, né? Ou pelo menos a maioria das pessoas, pelo menos uma vez já, né? Que eu sou realmente? O que eu estou fazendo aqui? Que eu, né? Por que eu, né, que acontece isso comigo, né? Por que a vida é assim? Ou porque a vida não é assim e tal, entendeu? Então essas perguntas, elas são primeiramente um grande sinal de que você é né, você não está satisfeito, você não entende, não sabe, mas você, né, ou por mais que você possa até saber assim de pessoas falando ou disso, daquilo outro, mas você não se convence, você tem essas perguntas e essas perguntas só mesmo, né, nós para termos as respostas que vai realmente nos satisfazer. Pode sim né, ser baseada né, em outras, né, que a gente faça ali a nossa conclusão e tal. Então, para entender a polaridade, né, por exemplo, a Terra, ela gira em torno do Sol, né? Tá ali dando um louvor, mas ela também gira em torno de si mesma, né? Então, quer dizer, nós, por exemplo, vamos dizer quando nós nascemos, a primeira experiência que a gente tem, né, aqui neste mundo físico, é um pai e uma mãe, quer dizer, dois lados, né? Então, um pai ou uma mãe. Não tem, sempre não tem assim, histórias, né, de e tal, e até existe, né? Assim, pessoa, o filho de dizer assim, ah, eu gosto mais do meu pai, ah, eu gosto mais da minha mãe, né? E outros até de virar regras, né? Eu lembro que quando eu fui ter meus filhos, aí sempre é assim, era assim, o filho, né? Como é que é? O filho, quando é homem, ele, né, gosta mais da mãe, protege a mãe e tal. E quando é mulher, né, nasce do sexo feminino, então aí já é mais o pai, admira o pai e tal, né? Tudo assim, aquelas é, estatísticas, né? Vamos dizer assim, estatísticas. Mas na realidade cada um é um universo, né? E tanto é eu mesmo não, né? Eu não, igual por exemplo, eu se perguntassem, né, para mim, se perguntar para mim se eu gosto mais do meu pai ou da minha mãe, não tem como responder, né? Cada um tem um tipo
é igual eu disse pra uma tia minha um dia desses, aí eu falei assim que o meu coração, ele, cada pessoa tem um lugar exclusivo ali, se, tipo assim, e não tem substituição, né? Fica ali, ou fica vazio, mas sempre tem lugar para muito mais. Então, esta dualidade, né, que no caso é este essas polaridades, né, igual no caso do negativo, positivo. Aí nisso aí vem tudo. Tudo você pode, igual por exemplo, se você for interpretar uma lei ou alguma coisa, no mínimo duas, né, ou você vai julgar alguma coisa, ou se você vai qualquer coisa que você vai, né, ter ali praticar, para que você tenha uma noção, você vai ter que ter no mínimo dois lados, né? Para poder equilibrar. E esse que é o segredo da vida. É entender que há extremos, né? E às vezes até conhecer, muitas pessoas conhecem extremos nesta vida inconscientemente, mas estão passando por aquilo ali, né? No caso, a sua alma, o seu espírito, né? Já tem ali um propósito naquilo, né? Outras pessoas conscientes, eu mesmo já li, quando eu era adolescente, lia livros eu não vou me lembrar assim, porque a maioria era pessoas estrangeiras e eu também não guardava muito nome, é, de pessoas que, inclusive eu me lembro de uma vez que ele era até um cantor de rock. Ele havia ficado, me parece que 3 anos em uma cidade como um mendigo vivendo lá na rua e tinha muito dinheiro, tipo assim, uma pessoa que não precisava de. Só que ele, tipo assim, ele se isolou dele, de todas as pessoas que conheciam e tudo, o pessoal ficava procurando ele. E ele lá, tipo, fazendo uma missão, entendeu? Passando as necessidades e tal. E vendo como ele, tipo assim, ele se igualava às pessoas. Ele usava máscara para se igualar às pessoas, para poder sentir o realmente, né? Para ter, assim, um sentimento, mas não um sentimento de ler uma história, se emocionar, ou de ouvir ali uma encenação e tal. Não, de estar junto ali, de participar, de fazer aquilo ali, né? E tipo assim, de se submeter mesmo na condição, né, de não precisar daquilo, mas se submeter a passar aquelas necessidades exatamente para provar o sentimento, tipo assim, para que o sentimento fosse o mais puro possível, entendeu? Então, são, como diria, né? Por exemplo, meu pai, tem coisas que são de tirar o chapéu. Né? Tipo assim, essa história mesmo, igual das que eu lembrei. Mas quando eu ouvi outras várias parecidas, inclusive tem uma mesmo que parecida, né? Mas é uma história fictícia de um autor recente agora, o Augusto Cury. Tem um livro, uma indicação muito boa para você ler, Prisioneiros da Mente. Prisioneiros da Mente, do Augusto Cury. É um livro muito legal. E se você tiver interesse, pode nos procurar que nós também temos este link para você baixar gratuitamente. Muito legal. Então vamos lá, sobre a polaridade, né? Falei do pai, né, da mãe, por exemplo, essa primeira polaridade. Depois nós também já vemos ali a polaridade para chegar já mais numa parte mais profunda, né, numa parte espiritual. Vamos dizer assim, todos nós temos, né, tanto nós somos formados metade do pai, metade da mãe. Nós somos metade masculino, metade feminino, não é verdade? Então, tipo assim, é, a, você só vai conseguir compreender realmente, né, essas partes divididas
eu aprendi na alquimia um ditado assim, né? Solve e coagula. Quer dizer, você separa e depois ajunta. Separa, compreende separado e depois faz a sua compreensão. Entendeu? Entende ali. Está compreendendo? Então, quer dizer, então, por tudo isso que que eu vivi na minha vida toda e observe tudo, né? A gente tem estudado e tal. E por último, tenho sempre até bem falado bastante a respeito do equilíbrio, né? Que é aquilo, tudo que a gente, tudo que eu vou aprofundando mais, eu vou sempre vendo o equilíbrio, que é sempre o melhor lugar, né? É, por exemplo, igual se você pegar o magnetismo, né, do universo, por exemplo, né, do nosso sistema solar, se você pegar ali o magnetismo, se não for tudo certinho ali, equilibrado, né, vira uma catástrofe. Então, a perfeição tá ali, né? A perfeição da criação de Deus, da fonte e tal, dessas, né, da organização assim do universo, né? E tal, né, é muito da raça humana, né, das raças que existem e tal. É muito legal. Então, aí para você ver, mas nós estamos numa era muito boa de que as pessoas compreendam isso, tanto é que está se manifestando cada vez mais a, né, tipo assim, como é ruim os extremos. Porque extremos não faz, por exemplo, se você pegar um positivo só, quer dizer, dois positivos, né? Eles não vão, é como se fosse um imã. Se você pegar os dois positivos, vai colocar ali, eles vão repelir, né? Não vão chegar. Agora, se você pegar um positivo e um negativo, aí eles vão, né, se juntar. Aí dá o quê? Aí, por exemplo, se for pela eletricidade, vai dar ali uma luz, né? Para ligar as paradas aqui e tal. É, vai fazer aí, enfim, vai ter uma utilidade, né, sendo os dois. Por exemplo, se você pegar ali um controle, alguma coisa ali que você vai ter que colocar duas pilhas, se você colocar dois positivos do lado de um lado só, não vai dar certo, né? Se você colocar, né, as pilhas tem que ser uma, vai ficar sempre uma para um lado e outra para o outro. Não é sempre assim, quando fecha por fora, né? Então, aí é muito, muito interessante. Então, quer dizer, essas coisinhas todas são tipo assim, coisas simples assim que faz parte da vida desde que a gente entende por gente, né? Ainda mais igual eu sempre fui apaixonado por eletrônica, né? E essas coisas assim, né? Meu pai era um descobridor dessas coisas e eu ficava maluco com aquilo. Que apaixonado por isso, né? Tanto é que virei radialista, jornalista, tudo de rádio ali, né? Todas essas paradas aí, a gente. E é o que mais gosta, né? Que a gente mais faz assim com prazer. Por último, mesmo trabalhei mais de anos, assim, só por gostar mesmo, para, né, dar uma força ali para os amigos e tal. Muito legal. É, Então nós estamos falando aqui por exemplo, da polaridade. Olha os extremos, o que dá. Por exemplo, se eu for pegar coisas que é muito extremista, né? Por exemplo, sempre vai dar confusão, sempre vai dar treta. Por exemplo, o que é extremista? Vamos supor, extremista vamos dizer aí em BH. Eu né, fazer ali tipo assim, eu falar alguma coisa, ou bem ou mal, do Cruzeiro, né? Porque eu sou cruzeirense. Eu falei do Cruzeiro. Vai dar treta, vai parecer um atleticano e tal. Vai zoar, entendeu? Tipo assim, essas polaridades, quando é dividido assim, entendeu? Né? Você vê ali, aí sempre, igual por exemplo, se você vai pegar um assunto para debater ali de religião, de política,
né, né, que tá muito falado também de sexualidade, de opção sexual e tal, essas coisas. E se você for falar ali se posicionando, né, para algum lado, vai dar tumulto, entendeu? E tipo assim, são coisas que mesmo se você não se posicionar também, dá tumulto, se você se envolver. É tipo assim, eu acho que cada um tem a sua opinião e se alguém quiser falar, né, comigo, beleza. Mas eu acho que acho que isso aí cada um tem as suas. Não precisa de. Acho que se alguém precisar, vai precisar de alguma ajuda, de alguma orientação, de alguma coisa assim, né? Aí tudo bem. Aí, porque este é o melhor caminho, é o caminho em que nós entendemos para nós seguirmos. Aí sim, aí nós vamos seguir, que é aquela maneira de seguir no caminho e ter certeza que está no caminho certo e que você passa ali só a estar de bem, né, com a vida, tendo uma vida em paz, vendo ali as coisas realmente acontecendo assim para que você possa crescer cada vez mais, né? Nesta parte que é muito importante, o nosso conhecimento interior, o investir na nossa vida espiritual. Isso é muito importante. Então, este é o problema da polaridade. Quer dizer, o problema é o problema da vida. O problema da matemática é aquela coisa que você vai ter que estudar, você vai ter que pensar, vai ter que raciocinar. De repente você vai ter que pedir ajuda para um colega, para te mostrar de outro ângulo, para ver se você entende melhor, entendeu? E isso aí, e uma hora você vai resolver e vai falar assim, poxa, né? É igual matemática, eu me lembro disso, que eu sempre gostei muito de matemática. Falei, poxa, tava na minha cara, eu não sabia. Mas aí depois você olha e fala assim, não, mas olha como isso aqui é difícil de fazer. Não, 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 muito bom, eu sou muito inteligente, sou muito bom. Tipo assim, sem, né, você mesmo com você, sem aquele ego. Então vamos lá. Essas aí, ó, eu te falei sobre a polaridade, agora também as máscaras. Por que que as máscaras elas são importantes? Primeiro, vou só te dar uma dica aqui sobre um acúmulo de energia nesse segundo chakra que, né, atrapalha, excesso, né, faz com que esse imã fica carente, né, ele fica, né, buscando atrair ali coisas que, né, estão desorientadas, não tem a ver com propósito, não estão, enfim, eles estão ali tentando as coisas fora do lugar, tipo assim, aquilo que não é, ou aquilo que não é para ser, aquilo que não é para ser agora, aquilo, enfim, é mais ou menos isso. Ficam carentes, então quer dizer, fica tentando fazer o ímã funcionar. Então quer dizer, é um excesso de falta, né? De carência. E essa pessoa, né, fica com essa energia acumulada ali e quer soltar de todo jeito e sai soltando, né, para aquilo que não tem nada a ver, né? Muitas vezes até a mente, pensamento também, tá, né, vai coligado com isso aí. E a pessoa, às vezes, o medo de acontecer, né, e tal, passa mais aquilo ali, as cenas de não acontecer e tal, na mente e tal, e de repente a pessoa emburaca, né, naquilo que realmente não queria, mas só vai observar depois, mais lá no final. Muitas pessoas também têm o seu poder, né? Quer dizer, tem essa consciência desse poder de sedução, esse poder de magnetizar, né? De atrair, né?
E aí muitas, só que usam esta energia que tem, essa que é uma energia muito poderosa, mas não é para gastar à toa, para saber usar na hora certa. Por exemplo, então, aí usam essa energia seduzindo, né? Igual disse lá mais atrás aí, quer ser o centro da atenção, quer seduzir todo mundo. Às vezes a pessoa fica ali como um centro e deixa ali dezenas, ou duas, três, quatro, cinco, né? Sei lá, a sua volta ali e todas elas rodando, rodando, rodando né, em torno aqui e ele rodando em torno dele mesmo e não, né, não se resolve. Então, e, essas situações, né, de outras que de repente, né, a pessoa quer seduzir, tudo, às vezes vai lá vai para um rolê, aí chega lá no rolê a pessoa, às vezes a pessoa é até comprometida, mas chega lá ela quer zoar com todo mundo, ela quer que todo mundo fique ali, né, por conta dela, ou seja, né, tipo assim, mais ou menos isso. Então, quer dizer, é, são outras pessoas também usam, né, esta maneira para poder satisfazer egos, né, satisfazer egos ali de coisas, né, aproveitar de pessoas e tal, por tipo assim, seduzir ali e tal, fazer é muito tipo assim, eu creio que eu falo assim, que né, eu quero, igual tô falando aqui, muito profundo, é bem profundo, mas eu creio que vocês estão entendendo. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Então, é, existe também aquelas pessoas que elas têm tanta carência e elas querem, né? Elas têm tipo assim um desejo de mostrar ou de serem aprovadas, né? De serem aprovadas. Então, essas pessoas elas ficam dependentes da aprovação de outros e por elas ficarem dependentes de aprovação de outros, elas vão muitas vezes, em muitos momentos, né, e dependendo, né, da situação, a pessoa passa a viver assim, ela não vive mais ela, né, ela não tem mais o poder de ser ela própria, mas ela está sempre ali sendo apenas uma máscara, né? De que seria aquela pessoa ali, né? Que é aquela pessoa ali o tempo inteiro. E muitas vezes é uma pessoa que ela não gosta de ser ou de repente nem é o tempo todo da sua vida ou que gostaria de ser. Está compreendendo? Então, agora sobre as máscaras, eu quero falar também sobre as máscaras, mas antes, mais uma dica aqui sobre você concentrar estas energias do seu segundo chakra, ó, focando apenas em atrair aquilo que realmente você precisa e que vai te levar, né, mais perto, que vai te levar mais para chegar ao seu propósito. Não pelo contrário, que vai te, né, mudar ou tal. Então é muito interessante. Aí nisso aí também vem, igual eu estava falando no último tópico aqui, né, das pessoas que tem que ficar ali usando a máscara. Eu vou falar sobre a máscara agora, que é a nossa identidade. Por exemplo, se eu perguntar para você, quem é você? Vamos lá. Quem é você?
Se quiser responder nos comentários aí, pode responder. Depois eu respondo todo mundo. A gente tem condições. Quem é você? Né? Quem é você? Quem sou eu? Oh, musiquinha boa. Quem é você? Por exemplo, se perguntarem para mim, quem é você? Eu aqui agora, que eu sou? Eu sou um professor que estou explicando aqui sobre ter vida em paz, falando sobre astrologia, espiritualidade, alquimia, né? Às vezes o que? História, física quântica, né? Então, poderia falar isso, né? Aqui, ou então, não, eu sou um radialista, né? Eu sou um jornalista, eu já, né? Eu sou psicólogo, pastor, né? Administrador de empresa, empresário, né? Então, quer dizer, eu tive esta oportunidade de, até mesmo inconscientemente, viver tudo isso assim e tirar muito proveito de cada coisa, e ver muito bem, muito alegre, feliz. E cada dessas paradas aí, o início é desafio mesmo, né? E muitas partes também, há uns desafios que a gente enfrenta, né? Em busca do conhecimento mesmo, esse conhecimento que nos liberta. Então, eu me lembro de, né, da gente estar sempre buscando aí e, e tipo assim, cada época era exatamente aquilo. Não, eu me achava que eu era aquilo, entendeu? Hoje não, hoje eu já tenho uma noção assim diferente. Hoje pra mim, assim, eu sou infinitas possibilidades, né? Eu, né, posso servir de várias maneiras, né? Com tudo que eu aprendi, eu posso usar qualquer uma dessas máscaras, né? E se for preciso, a gente também constrói uma máscara nova, faz, né, aprende mais alguma coisa, né? Se a ocasião precisar. Então, por exemplo, esta capacidade não é aquela máscara, né? Porque às vezes eu falo de máscara assim, aí a pessoa de repente vai pensar naquela parte maldosa, né? Até lembrei disso aqui agora, assim, a pessoa é mascarada, ela usa máscara, ela é de duas caras e tal. Não é a mesma coisa. Eu tô dizendo assim, da pessoa saber se adaptar, né? Resumindo, né? Saber se adaptar, estar em qualquer lugar que ela for, né? Ou que for preciso. Igual, por exemplo, eu falo que eu sou, né, infinitas possibilidades. E sobre as máscaras, vamos supor assim que eu pego ali todas, né, aquilo que eu gosto mais de fazer e tal. Vamos supor que assim, uma coisa mais, um jornalista mesmo, vamos supor, um jornalismo, né, e um, eu estar ali no meio de né, um bocado de jornalista e eu chegar ali e começar a falar sobre espiritualidade, sobre astrologia e tal. De repente pode ser interessante alguém e tal, mas vamos supor que tá ali, né, aquela turma ali de jornalista e tudo. E eu também sou um jornalista e tá todo mundo ali falando sobre isso, sobre aquilo, né, as paradas ali, as notícias, as fofocas do momento e tal. Então, né, política, economia e tal, tá ali. Então, quer dizer, aí se eu chegar ali e começar a falar com eles, nossa, o segundo chakra e tal, poxa, às vezes pode ser que eles não vão nem entender. Então, quer dizer, eu vou estar, às vezes, né, dando uma de otário ali perto deles, né? Sendo que eu sou uma pessoa também que eu posso conversar, eu posso chegar ali, colocar minha máscara de jornalista e, né,
E às vezes, tipo assim, usando ali para poder me recarregar, para mim, né, atualizar ali sobre aquilo, entendeu? E de repente ali falar alguma coisa que a gente viveu e tal, de curiosidade, é muito legal. Então, mas é isso que eu estou dizendo. Por exemplo, aí você chega lá na sua empresa, né? Você tá lá junto com seus empregados e tal. Embora tem pessoas que fazem isso, mas né, eu não acho que não tem nada. Isso aí, principalmente se for em comum acordo, melhor coisa possível. Mas vamos supor que né, uma pessoa vai, não tem nem costume nem nada. Aí de repente, né, aí chega lá e tal, não, todo mundo, vamos fazer uma reunião aqui, assim, de oração ou de uma reza, vamos fazer uma novena, um trem assim e tal, né? E ali de repente tem pessoas ali de outras religiões, né, ou de outras credos assim que acreditam de outra maneira e tal. Então, né, é tipo assim, é aquela noção. Se você é um empresário, né, está ali administrando, você pode administrar né, pessoas de tudo enquanto é tipo de situação. E para você ser uma pessoa, né, que vai é, poder até extrair o melhor deles, é dando a eles uma liberdade, né, tipo assim, deixando, né, dando valor, né, isso aí, dando valor, né, sendo educado e tal, é, respeitando e tudo. Então, as máscaras, como eu disse, elas vão ter o poder de mostrar a capacidade, né, de, de nós sermos, digamos assim, equilibrados, né? Igual eu disse, por exemplo, se eu tô ali, né, no meio de uma galera, eu tô no meio daquela galera, né? Não importa o que eu seja, quais máscaras que eu tenho. Se eu não tenho aquela máscara ali, para mim poder usar aquela máscara ali, eu vou ter que fazer uma. E como é que eu faço uma máscara rapidão? Tem turma ali e tô ali prestando atenção em tudo. Daí a pouco, nem que seja para repetir o que a gente aprendeu ali, a gente já tá sabendo, entendeu? É essa maneira que eu estou falando sobre as máscaras, que é realmente uma medicina para você poder usar é, e conseguir o equilíbrio no segundo chakra. Então, busque essa capacidade de trocar as máscaras, né, de acordo com situações, porque todos nós somos infinitas possibilidades. Pais, filhos, chefes, ora empregados, né? E ora, né, doido, maluco, sei lá, ora estudioso e tal. Mas somos infinitas possibilidades, e isso ninguém pode tirar de nós. Então vamos encerrar, né? É, por exemplo, a falta, né? A falta de energia neste chakra também. É importante a gente falar sobre isso. O que a falta de energia nesse chakra produz? Aí já no caso é o contrário, né? Em vez da pessoa usar, o que acontece? A pessoa começa a ficar com dificuldade de manter, de mostrar ali, né, os seus talentos e tal. Por quê? Aí já vai as crenças, né? As crenças, né, já ali mandam bastante. E é como que, por exemplo, que o imã, né? Como que o imã interno dessa pessoa estivesse estragado. Então ela não consegue ter forças para poder atrair. Então o que acontece? Ela né, não tem coragem, ou não tem assim. Às vezes ela tem ali até uma ideia, um plano, mas aí ela já, com os próprios pensamentos, ela mesma já se limita, né? Então, não, eu não sou bom o suficiente e tal, não tenho condições, né? E muitas vezes também aí vai ali
a autoestima dessa pessoa, ela, né, se abaixa, porque muitas vezes ela não tem capacidade de criar máscaras, ela tem que usar uma máscara só, né, é, no caso para poder ser aceita, e aquilo dá um vazio tão grande, porque a pessoa não consegue manifestar, né? Não consegue expor aquilo que ela realmente é. Às vezes ela tem que engolir aquilo que ela gostaria de ser, ou de falar, ou de manifestar, ou de, né, fazer e tal. Simplesmente porque se ela fizer aquilo, né, ela já julga assim, eu vou ser rejeitado e tal, entendeu? Ser criticado e tal. Então, quer dizer, a pessoa ela não tem, né, forças ali no seu imã, nesse segundo chakra. Precisa-se, né, de bastante de energia. Às vezes nós, por exemplo, acreditamos que nós somos uma máscara, né? Só, por exemplo, a sua identidade, né? Cada um de nós temos um registro único, né? Uma digital única, né? Temos ali um nome, uma profissão e tal, mas isso não é a nossa identidade. Nossa identidade não é apenas isso, né? Por exemplo, uma pessoa que, né, fica anos e anos aí numa faculdade de medicina, né, que é uma das, né, mais difíceis, maiores que tem. Aí a pessoa sai da faculdade, né, com aquela máscara ali, ela sai tão fixa, né, assim, primeiro pelo tempo, né, a pessoa, poxa, quando, né, rola alguma coisa de pessoa mudar de de carreira. E ela olha, poxa, mas eu estudei tanto tempo, preparei para isso, não é verdade? E muitas pessoas fazem isso sem, né, querer, né, tem aquela absoluta certeza e tal. E depois é muito legal que a gente, cada um nas suas experiências, é legal. Tô dando só um exemplo aqui da maneira como é. A sua máscara não é só a sua profissão, né? É, um médico, um motorista ou um desempregado, a sua máscara não é só isso, né? Você é infinitas possibilidades. Nós somos infinitas possibilidades. Eu sou capaz de dizer para você que nós somos aquilo que nós quisermos ser, nós podemos ser, né? É muito interessante. Isso aí foi poder que o nosso próprio Deus deu, confirmado por Jesus, né? Que também não só além de confirmar, ainda repassa ali o seu ainda que ainda mais aperfeiçoado, né? Muito interessante. Então é isso aí, gente. As considerações finais, olha, né? Eu quero dizer para vocês que vocês, todos nós, somos umas pessoas muito importantes, muito mesmo. E não escolha só uma máscara para fixar, né? Na verdade, você não tem condição. Você tem que, para uma pessoa, por exemplo, uma pessoa viver em paz, ela não pode viver, estar ali somente com uma máscara de uma pessoa profissional, né? Vamos dizer assim, de profissão, né? Por exemplo, se ela tem uma família, chega em casa, aí ela tem que trocar de máscara, ela vai ter que virar ali um chefe de família, né? Uma pessoa da família, né? Um membro ali daquela família. Se ela vai numa igreja, numa associação, em alguma coisa, chega lá, ela tem que vestir uma máscara, né, de um pertencente ali daquele, né, daquela situação, entendeu? É mais ou menos isso. Então, nós podemos ser tudo isso e muito mais, né? Nós temos chances de, durante a nossa vida, não sermos somente coadjuvantes, né? Ali participando ali como, né? Nós temos a possibilidade também de ser protagonistas, né? E da nossa vida, principalmente, nós temos a maior real e na verdade somos, né? Na verdade somos. O legal é quando a gente toma consciência disso, que você pode fazer, né? Sair
começar a fazer da maneira certa, né? Mas todos nós somos, né? Temos este poder sobre a nossa vida e isso é muito importante. Então, saber alinhar-se, né, a diversas situações é mostrar equilíbrio, é, tipo assim, está demonstrando ali infinitas possibilidades, não ser só uma máscara, né? É, ter respeito, caráter e tal, essas coisas, isso aí não precisa nem falar. Mas é isso aí, gente, é um prazer muito grande estar aí com vocês. A gente está dando uma aperfeiçoada, né? Cada vez aí conseguindo mais coisas para poder aperfeiçoar aí as nossas transmissões e os nossos contatos aí com vocês. E espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço, né? Amanhã a gente volta para a aula já e também vamos falar sobre o terceiro chakra. Valeu, gente! Vida em paz para todos!